Que os regimes chamados socialistas ou comunistas foram brutais, causaram um monte de mortes, atrocidades, todos nós sabemos. E realmente eles foram brutais, né? Se você pegar a União Soviética, por exemplo, teve muita perseguição durante o regime stalinista, principalmente. O Holodomor, que foi a fome na Ucrânia, que matou milhões de pessoas. Perseguição de opositores políticos. Na China também foram muitos milhões de mortos. E em vários outros regimes no Sudeste Asiático, na América Latina. Então, realmente a gente sabe que o regime comunista, ou como se chama, comunistas, foram horrendos, foram brutais. E muita gente morreu por causa disso. A referência principal que muita gente usa para defender essa ideia, para apresentar esses dados, se chama O Livro Negro do Comunismo. O próprio Nando Moura sempre recomenda aí, e ele tem uma estimativa do número de mortes ao longo do século XX, ao longo dos regimes comunistas que foram sendo consolidados pelo mundo nesse período. Eles estimam 100 milhões de mortos por causa do sistema socialista. É um monte de gente, é até difícil mensurar o que isso representa, porque é muita gente morta de fato, por perseguições, por fome, por guerras, ou seja, realmente é muita gente morta. Qual a conclusão a gente pode extrair disso? Que o regime comunista é horrível, que a gente não deve aplicar esse regime, que não deve defender esse regime, porque realmente causou muitas mortes. Só que essa história é parcial, esse é um vislumbre enviesado do que aconteceu de fato. Aqui a gente tem as mortes do comunismo, só que não é apenas o comunismo que mata. Esse livro foi escrito por uma série de pesquisadores franceses, né? Mas como resposta, outro grupo de pesquisadores, sociólogos, historiadores franceses escreveram um livro como resposta, que se chama O Livro Negro do Capitalismo. E o que eles fazem? Eles analisam as mortes causadas pelo capitalismo. Porque não é apenas o comunismo que mata. O capitalismo também matou e matou muito também. Por muito mais tempo do que o socialismo e o comunismo. Você tem, desde a Revolução Industrial, as guerras causadas pelo capitalismo, as fomes, a pobreza, a miséria, o que levou a um monte de mortes também, perseguições políticas também, porque nem todo regime capitalista é democrático. Há muitos regimes capitalistas que são autoritários, que são ditatoriais. E antes do capitalismo, de fato, você tem o mercantilismo, que é o precursor do capitalismo, e você tem toda a exploração colonial, você tem a escravidão, você tem um monte de mortes também decorrentes desse processo de passagem para o capitalismo. Nesse livro aqui, nesse livro negro do capitalismo, eles também fazem uma contagem de mortos e eles contabilizam os mortos que ocorreram no período semelhante ao comunismo, semelhante ao socialismo. Qual é a contagem que eles fazem? Mais de 100 milhões de mortos. Eu fiz a soma aqui, dá 103 milhões de mortos. Ou seja, o capitalismo matou ao longo do século XX mais do que o socialismo. Se você der uma olhada nos dados que eles apresentam aqui, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, que foi causada por nações capitalistas, principalmente. Aqui vou abrir um parênteses, porque algumas pessoas vão falar assim, não, mas a Alemanha nazista não era capitalista, ela era socialista, ou sei lá o que eles vão dizer. E para isso eu recomendo um livro chamado The Wages of Destruction, que é do Adam Tooze. Esse livro é um dos livros mais completos que já foi escrito sobre economia nazista. E o que o Tooze apresenta nesse livro é que, além de qualquer dúvida, o nazismo era capitalista. Ele podia não ser um capitalismo de livre mercado como você vê em várias economias modernas, mas era capitalista, tinha um sistema capitalista, então nesse sentido ele é considerado como se fosse um país capitalista, como qualquer outro daquele período, incluindo outras nações fascistas também. Se você discorda disso, escreva um artigo científico e conteste o Adam Tooze ali, faça um livro também, ou prepare um material sobre isso. Então você tem aqui, Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de mortos. Primeira Guerra Mundial, 8 milhões e 500 mil mortos. Genocídio dos armênios na Turquia, 1 milhão de mortos. Eu estou falando aqui os maiores crimes do capitalismo, né? Vítimas de fomes e epidemias na Índia, China e Indochina. Entre 1900 e 1945, 8 milhões de mortos. Repressão na Guerra Civil de Chiang Kai-shek na China, 1 milhão de mortos. Guerra de agressão japonesa na China, 1 milhão de mortos. Guerra francesa na Indochina, 1 milhão e 200 mil mortos. Guerra americana no Vietnã, 2 milhões de mortos. Massacre anticomunista na Indonésia, 1 milhão e 500 mil mortos. Guerra da Argélia, 1 milhão e 200 mil mortos. Guerra e repressão em Bangladesh, 3 milhões de mortos. Guerra em Angola, 2 milhões de mortos. E a lista prossegue, a lista é imensa, realmente são muitos milhões de mortos também, causadas pelo capitalismo. Ou seja, o que a gente pode concluir disso? Que o capitalismo é horrível, que também causa um monte de mortes por guerras, por fome, por miséria, por pobreza, por repressão, por perseguição política. E aí? Você tem dois sistemas diferentes, completamente diferentes, um deles que propõe a coletivização dos meios de produção e o outro capitalista que propõe o livre mercado. E ambos mataram, cada um, 100 milhões de pessoas ao longo do século XX. 200 milhões de mortos por regimes socialistas e capitalistas no século XX. É muita gente. É muita gente. É como se o Brasil inteiro
todo mundo no Brasil fosse morto ao longo de um século. É muita gente. É muita gente. E aí independe se é capitalista ou se é socialista. Independe. Ambos os sistemas mataram muita gente ao longo do século XX. Então eu vou recomendar que vocês peçam para o Nando Moura indicar esse livro também, o livro Negro do Capitalismo, para que você tenha uma outra visão também. Para mim, o que isso mostra, o que isso revela, não é apenas que o socialismo é ruim, que o capitalismo também tem muitas mortes nas costas, mas que isso faz parte da nossa essência humana, da nossa natureza humana destrutiva, violenta, de perseguir quem pensa diferente, de matar quem pensa diferente, de matar opositores políticos, de perseguir inimigos ou criar inimigos para persegui-los também, de negligenciar os outros, porque tem muitas mortes aqui que são por fome, né? Fome, pessoas que morreram de fome, tanto em regimes capitalistas, no qual as pessoas não têm dinheiro para comprar um remédio, por exemplo, não têm dinheiro para comprar comida, que pessoas morrem por causa de doenças que seriam facilmente evitáveis, mas que as pessoas não têm dinheiro para comprar um remédio básico às vezes. E por outro lado, você tem nos regimes comunistas também muita morte por fome, por negligência, e como eu disse, que revela para mim essa essência violenta e brutal e selvagem do ser humano. Mas não precisa ficar só nisso também. Existe um outro livro que é interessante também, que dá outra perspectiva, chamado The Great Big Book of Horrible Things, escrito por Matthew White. Eu não sei se tem em português esse livro, mas se chamaria em português O Grande Livro de Coisas Horríveis, que são as 100 piores atrocidades causadas por humanos. E aqui ele lista massacres de toda a história da humanidade, desde lá da antiguidade até os dias de hoje. E aqui ele tem uma lista horrenda de atrocidades, de mortes, de massacres. E você descobre, por exemplo, que eu não sabia disso, que os mongóis, liderados por Gengis Khan, mataram 40 milhões de pessoas, gente. 40 milhões de pessoas. Isso aí no século XII, no século XIII, 1200 isso aqui. Porque assim, no século XX, gente, a gente tinha métodos de massacre, de assassinato em escala industrial. Você tem tanques de guerra, bombardeiros, você tem torpedeiros, você tem bomba atômica, você tem câmara de gás. Então há métodos industriais de matar pessoas. No século XIII, gente, em 1200, você não tinha isso. Então os mongóis mataram 40 milhões de pessoas na base da espada e do arco e flecha. Dá para imaginar a proporção disso? Dá para imaginar realmente, sabe, o grau de brutalidade da espécie humana ao longo da história? Porque a história humana é a história da violência, é a história dos massacres, é a história das mortes, do sangue derramado. A história humana é uma história de violência. E não é culpa do capitalismo e nem do socialismo, é culpa da nossa natureza humana, desse ímpeto de destruir o outro. E no final do livro aqui ele lista, né, quais são os piores desses 100 massacres da história da humanidade. Em primeiro lugar está a Segunda Guerra Mundial, que foi a que mais matou gente. Depois as mortes do Gengis Khan, junto com o do Mao Tse Tung. Terceiro, a fome na Índia, causada pelos britânicos, que eles deixaram de fornecer alimentos para uma região da Índia e morreram ali 27 milhões de pessoas. Então uma nação capitalista, o Império Britânico, causando mortes também em proporções estratosféricas. Tem um outro massacre chamado Rebelião Taiping. Esse aqui tem dados desencontrados, mas eu encontrei umas estatísticas que dizem que essa rebelião na China, que foi uma guerra total na China, chegou a matar 100 milhões de pessoas, gente. Isso numa China pré-industrial, pré-comunista, 100 milhões de pessoas. Dá para imaginar isso, gente? 100 milhões de pessoas, uma única guerra num país. E mesmo essas fomes que ocorreram, por exemplo, durante o regime do Mao Tse Tung e na União Soviética, elas eram muito comuns em sociedades agrárias. Eu encontrei algumas estatísticas também aqui sobre isso, né, sobre as fomes recorrentes nesses países. E na China, sempre quando havia períodos de escassez, milhões de pessoas morriam. Milhões. 30 milhões, 25 milhões, 11 milhões, ou seja, toda vez que tinha um problema na agricultura no país, milhões de pessoas morriam. Esses dados são tão astronômicos, são tão gigantescos que deixam até de assustar um pouco, porque você pensa em 200 milhões de mortes, sabe, tipo, você não consegue mensurar de fato, é uma coisa muito brutal. Mas a história da humanidade é isso. A gente quer pôr a culpa num sistema econômico, num sistema político, mas a humanidade é isso, a história da humanidade é isso. São esses massacres, são essas mortes, perseguições religiosas, políticas, as cruzadas, por exemplo, se você olhar aqui, olha, as cruzadas mataram 3 milhões de pessoas, ou seja, cristãos, pessoas que foram para a Terra Santa para matar em nome de Jesus. 3 milhões de pessoas. Aqui, olha, a cruzada albigense, que foi também de matar hereges, né, que a igreja matou hereges, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas mortas por católicos. Ou seja, essa é a história humana, essa é a história humana. Não é comunismo, não é capitalismo, é a história humana, a história dos massacres humanos. Humanos matando os outros humanos. Por questões raciais, por questões políticas, religiosas, o que for. Humanos matando humanos. Eu sei que é muito fácil, ideologicamente, você tentar isolar aqui um sistema político ou econômico como se fosse culpado dos males do mundo, como se fosse o mal essencial,
Mas é isso. Isso aqui, olha. Leia o livro negro do comunismo, mas leia também o livro negro do capitalismo. E leia também, se encontrar esse livro aqui, The Great Big Book of Horrible Things. Aí você vai ter uma noção da proporção do horror humano, do que a gente pode causar nesse planeta. E peça para o Nando Moura também indicar na livraria dele o livro negro do capitalismo. É interessante também. É bastante interessante. Deixa no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!